Esse é o cálculo 4 Recap, aula 1 sobre a transformada de Laplace. Bom, com frequência tem que se resolver problemas que envolvem equações diferenciais na engenharia ou na física. Muitos problemas são traduzidos em termos de equações diferenciais. Então aqui a gente tem um exemplo de uma equação diferencial com coeficientes constantes para ilustrar o tipo de truque que a gente vai fazer. Então, tem uma maneira que é muito prática quando se tiver domínio da ferramenta de resolver essas equações, que é baseada no seguinte procedimento. Então, a gente primeiro multiplica a equação por uma função k de st. Então, eu estou introduzindo uma nova variável s, que não existia, mas que vai me ajudar a resolver o problema. Depois de fazer isso, a gente pode integrar em relação a t os dois lados da equação. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é poder integrar por partes para jogar essa derivada do y' para o k de st. Eu não estou escrevendo aqui os limites dos intervalos onde eu estou integrando, mas é importante que isso esteja bem determinado. Por simplicidade eu não escrevi aqui. Uma vez que a gente faça esse cálculo, a gente vai ter uma integral de uma função plenamente conhecida, porque eu escolhi a k de s, que multiplica y de t, igual a esse outro cara aqui, que é uma função de s, porque a variável t eu vou estar aplicando nos limites aqui do intervalo. Bom, e de que me adianta fazer isso? Adianta fazer isso se eu conseguir encontrar y de t a partir de uma equação desse tipo. E o que a gente vai descobrir é que sim, é possível. Bom, então a operação de pegar f de t, né, tentando esmiuçar o que a gente fez antes, pegar f de t e levar em uma outra função f de s, no caso aqui, eu vou escolher o meu intervalo para ser de 0 até infinito, da integral desse k de st vezes f de t dt. Então, a operação que leva uma função de t na função de s é uma transformada integral. K de st é o kernel ou o núcleo dessa transformada específica que eu escrevi aqui. Se a gente escolher k de st para ser e na menos st, a gente tem a transformada de Laplace. Então, por definição, a transformada de Laplace de uma função f é uma outra função, aqui eu denotei por f zona de s, dada pela integral de 0 até infinito de e na menos st, f de t dt, se essa integral aqui existir, se fizer sentido isso aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar f de t igual a t menos 3, para t positivo, a gente tem, por definição, que a transformada vai ser a integral de 0 até infinito de t menos 3, e na menos st dt. E essas integrais aqui, até o infinito, a gente calcula através de limites assim, né? Limite de m indo para infinito, da integral de 0 até m. Aqui eu já separei usando a linearidade, né? Distributividade e a linearidade da integral. Para conseguir calcular explicitamente essa integral, a gente usa a integração por partes. Então, fazendo essa conta aqui explicitamente, né, calculando os limites quando m vai para infinito, note aqui que quando m vai para infinito, a gente vai ter m vezes e na menos sm. Então, se o s for positivo, o e na menos sm vai para zero, enquanto o m aqui vai para infinito, só que a exponencial decai mais rápido do que qualquer função polinomial. Então isso aqui vai tender para zero. E a gente chega na conclusão de que a transformada de t menos 3 é 1 sobre s ao quadrado menos 3 que multiplica 1 sobre s para s positivo, né? Porque senão os limites não vão convergir e essas integrais vão explodir, vão para infinito. Bom, na outra conta que eu escrevi para motivar o problema, a gente chegou no final com uma integral de uma função que multiplica f a y. Então, será que eu consigo recuperar y a partir dessa integral? Isso equivale
né, a perguntar se eu consigo calcular a transformada inversa. Porque eu tenho uma operação de integral de uma função que multiplica y, que é a mesma operação, o mesmo tipo de operação que a gente faz quando calcula a transformada. Então a gente vai ver em mais detalhe mais para frente que descobrir qual é a y, na verdade, é calcular a inversa de uma transformada. Bom, a gente pode descobrir que é possível calcular a transformada inversa olhando para o seguinte: se duas funçõezinhas têm a mesma transformada, ou seja, se a f de t e g de t são tais que a f zona de S é igual a g zona de S, então a f de t e a g de t não podem diferir em um intervalo de largura positiva. Esse é um teorema, na verdade, que eu não vou mostrar aqui, porque foge um bom tanto do assunto. Mas você pode pensar da seguinte maneira: a integral ignora o que acontece em pontos isolados, porque você não altera o valor da integral. Então isso quer dizer que você vai conseguir descobrir qual é a transformada inversa menos desses pontos isolados. Só que em problemas práticos, em geral, a gente não está interessado nesses pontos isolados. Então, nesse sentido específico, existe uma única função que gera cada transformada. Isso quer dizer que a transformada inversa de f zona é igual a fzinha, aqui faltou a flecha no outro lado, exatamente quando a f zona for a transformada da f. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja no exemplo. Se eu escolhesse a minha f de S por ser 1 sobre S ao quadrado menos 3 que multiplica 1 sobre S, qual é a transformada inversa dela? A transformada inversa dela é t menos 3. Por quê? Porque a gente calculou que a transformada de t menos 3 dava exatamente isso aqui. Percebe que isso é mais ou menos como a gente vê as integrais. A gente consegue calcular derivadas facilmente, mas calcular integrais é mais difícil. Né? Ou primitivas, né? Qual é a primitiva do cosseno de t? A primitiva do cosseno de t é o seno de t. Por quê? Porque se eu derivar o seno, eu obtenho o cosseno. Então, a gente sabe qual é a primitiva usando o fato de que a integração é a operação inversa da derivação. A mesma procedimento a gente vai fazer com a transformada de Laplace. Para a gente conseguir fazer esse procedimento de maneira efetiva, a gente vai precisar criar uma tabela para nos auxiliar a fazer essas comparações, a encontrar as inversas, que é a mesma coisa que é feita com a integral. Bom, para conseguir calcular mais exemplos, ter uma tabela melhor, a gente vai precisar explorar as propriedades da transformada de Laplace. E uma das mais importantes, a primeira que a gente vai ver, é a linearidade. Então, se eu tenho duas funções f e g, duas constantes reais a e b, então a transformada de af mais bg é, por definição, essa integral, só que a multiplicação é distributiva, então eu consigo separar isso daqui em dois termos, e a integral é linear, então eu consigo tirar as constantes para fora e separar essa integral em duas. Só que agora isso daqui, por definição, é a transformada da f, e esse aqui é a transformada da g. Certo, o que isso pode me ajudar? Isso pode me ajudar, por exemplo, a calcular a transformada do seno hiperbólico de AT. O seno hiperbólico de AT, por definição, é 1/2 da exponencial de e na AT menos 1/2 da exponencial de e na menos AT. Usando a linearidade, a gente separa nessas duas aqui. E uma das funções mais básicas para se ter numa tabela, que é um exercício, inclusive, é calcular a transformada de e na AT, e isso é 1 sobre S menos A. Então, essa transformada aqui é 1 sobre S mais A, e a transformada do seno hiperbólico de AT é igual a A dividido por S ao quadrado menos A quadrado. Bom, fica então a questão mais teórica, mas que tem a sua importância na prática, se eu aplicar a transformada de Laplace em uma função, será que essa função tem a transformada de Laplace? Será que faz sentido fazer isso para absolutamente qualquer função? E a questão é não. Não é para qualquer função que isso faz sentido. Em primeiro lugar, para que
se possa falar em transformada de Laplace, a função tem que estar definida quase sempre no semi-eixo t maior ou igual do que zero. Né? Por quê? Porque é uma integral de zero até infinito. Se a função não estiver definida de zero até infinito, a menos de alguns pontos isolados, que é o que a integral ignora, não faz sentido falar em transformada de Laplace. Só que, contudo, isso não é suficiente. Eu preciso ainda de duas condições. Primeira, f de t tem que ser contínua por intervalos em cada intervalo finito. Isso basicamente quer dizer que o número de saltos não é muito grande, eles não se acumulam, não tem uma quantidade... Pode ser até infinita, mas infinita... cada intervalo tem que ter um número finito de descontinuidades no máximo, né, para que seja contínua por intervalos em cada intervalo finito. Nota que meu exemplo aqui não está tão legal, faltou, a função teria que estar definida a partir do zero, então faltou um pedacinho aqui, mas ela poderia ter saltos e descontinuidades de vários tipos aqui. E a condição mais marcante, talvez a mais relevante, é que tem que existir constantes reais, m e k, tal que o módulo da f tem que ser menor ou igual do que m vezes z na kt. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a função tem que ser menor do que alguma exponencial, do que a constante vezes alguma exponencial. Então, a função tem que crescer no máximo como uma exponencial. Então, por exemplo, a função e elevado na t quadrado não admite transformada de Laplace, porque ela cresce mais rápido do que qualquer exponencial, com t no expoente 1 aqui, né? Então, dadas essas condições, existe a transformada de Laplace para todo S maior do que K. Bom, também foi implementado um pequeno código que está disponível para vocês, pode clicar no vídeo, utilizando a linguagem SageMath no ambiente Jupyter, para calcular a transformada de Laplace. Então aqui eu tenho um notebook, tenho um ambiente do Jupyter aqui, onde eu defino duas variáveis, dou uma função para ele, essa aqui de minha escolha, a função que eu quero calcular a transformada de Laplace, por simplicidade eu vou alterar para f de t igual a t, e mando ele calcular a transformada de Laplace de f de t igual a t, ele obtém 1 sobre s ao quadrado. Só para ilustrar, eu ploto aqui f de t igual a t, essa reta, obviamente, e no segundo comando eu ploto a transformada de Laplace, a f de s, né? A transformada da t, que é 1 sobre s ao quadrado, com o pequeno detalhe que eu fiz ela truncada em 1000, porque 1 sobre s ao quadrado tende a infinito quando s vai para zero. Senão eu teria problemas aqui, não teria um gráfico que não teria problemas para plotar esse gráfico. Essa foi a primeira aula de cálculo, então, baseada no livro do Kreisig, Matemática Superior para Engenharia, 9ª edição.